Sejam todos bem-vindos à nossa 8ª aula de microcontroladores. Antes de iniciarmos o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício era para desenvolver um programa que atenda às condições abaixo. Quais são essas condições? A primeira condição é que o LED 1 ele fosse aceso quando o botão 1 fosse pressionado. E a segunda condição é que o LED 2 apagasse quando o botão 2 fosse pressionado. Com isto, o LED 1 iniciaria apagado para que quando o botão fosse pressionado ele acendesse, e o LED 2 iniciaria aceso. Por isso, quando o botão 2 for acionado, o LED 2 deve ser apagado, tudo bem? Agora vamos lá no nosso ambiente de desenvolvimento para observar nosso código, nosso programa e simular posteriormente. Agora aqui no nosso ambiente de desenvolvimento, vamos fazer o nosso programa, né? Que tem o objetivo de acender o LED 1 com o botão 1 e apagar o LED 2 com o botão 2. Feitos nossos comentários, vamos para o nosso programa. Qual é a primeira coisa que devemos fazer em nosso programa? Declarar as nossas variáveis ou constantes, né? Vamos iniciar declarando as nossas constantes. Então, a primeira constante que iremos declarar é a do botão 1. É uma constante do tipo inteiro, que vamos chamar de botão 1, e ela vai estar ligada ao nosso pino 2 do Arduino. A segunda constante era para o botão 2, então constante também do tipo inteiro, botão 2. Vamos interligá-la no pino 4 do Arduino. A terceira constante, agora vamos para a saída, né? Que é o LED 1. Então, a constante do tipo inteiro e vamos chamar de LED 1. E esse LED estará conectado à saída 12 do nosso Arduino. Assim como a constante do tipo inteiro do LED 2. Iremos chamar e iremos conectá-la ao pino 13 do Arduino. Fora essas constantes, também precisaremos declarar nossas variáveis para ler o estado do botão. Então, primeiro, a nossa variável do tipo inteiro, vamos chamar de estado botão 1, ou seja, para ler o estado do botão 1, e ela vai começar com nível lógico 0. Assim como também precisamos de uma variável do tipo inteiro para ler o estado do botão 2. Então, estado, botão 2, também iniciará com nível lógico baixo. Feito isso, declarado nossas variáveis e constantes, vamos para a nossa função de setup, ou seja, a nossa configuração. Então, void setup, abre fecha parênteses, abre chaves. Se der um enter, já vai fechar as chaves, tudo bem? Então, dentro dessas chaves, ou seja, dentro do setup, vamos declarar os nossos pinos, ou seja, aqui vamos configurar se os pinos são de entrada ou de saída. Lembrando lá qual é a instrução, em mode, abre parênteses, LED 1. O LED 1 ele é o quê? Uma saída, então output. Fecha parênteses, sempre finalizando com ponto e vírgula na nossa instrução. Então, vamos declarar agora o nosso LED 2, da mesma forma, in mode, abre parênteses, LED 2, também é uma saída, ou seja, LED sempre estará ligado à saída, assim como o motor, a lâmpada e assim por diante. Já na entrada, o que teremos? Teremos os nossos botões, então vamos declarar, né, para o Arduino que essa é uma entrada. Então vamos lá, pin mode da mesma forma,
Vamos lá para o nosso botão 1. E ele é o que? Uma input, ou seja, uma entrada. Ponto e vírgula para finalizar a instrução. Agora para o botão 2. Então, mode, botão 2. Tipo entrada, ou seja, input, que é uma entrada. Estarei conectando os meus botões da entrada e os meus LEDs na saída, tudo bem? Agora já configuramos as nossas entradas e saídas, precisamos ir para onde? Para o nosso loop, ou seja, para a nossa estrutura de repetição, tudo bem? Então, como é que a gente faz? Void, da mesma forma, loop, abre parênteses da mesma forma e abre chaves, enter, já vai fechar as chaves. Dentro dessas chaves, vamos colocar o nosso programa. Qual é a primeira coisa que devemos fazer, né? Ler os estados dos botões. Então, como é que eu faço? Estado botão, ou seja, a variável que a gente criou. De estado do botão 1, o que ela vai receber? Ela vai receber a leitura do botão 1, ou seja, como é que eu faço para ler o que está em uma entrada? Digital read, tudo bem? Ou seja, leia essa porta digital que está conectado o botão 1. Finalizei o meu comando, ponto e vírgula. Então, agora eu peguei o meu estado do botão 1 e guardei aqui na minha variável que chamamos de estado botão 1. Da mesma forma, vamos fazer para o botão 2. Então, estado botão 2 igual, mesma instrução, mesmo comando, digital read, sempre que digitarmos o comando corretinho, ele vai assumir uma outra cor. Então, daí já percebemos se está correto ou não a forma que escrevemos, né? Então, vamos lá. Estado do botão 2, o mesmo comando, digital read. Agora para o que? Botão 2. Então, ele vai estar lendo o estado do meu botão 2, ou seja, se o botão está pressionado ou não, e vai estar armazenando aqui na variável estado do botão 2. Pronto. Agora já lemos o estado dos nossos dois botões. Vamos para o nosso if. Lembrando, o nosso if é o quê? É um se. Então, se, if, né? Vamos dar mais um espacinho aqui. Se o estado do meu botão 1, estado, botão 1, ele for igual, lembrando, igual é sempre o quê? É uma pergunta, ou seja, se o estado do meu botão 1 for igual a nível lógico alto, vai acontecer algo, tudo bem? Então, lembrando, if é o nosso se. Então, se isto for verdade, o que a gente precisa que ele faça? Precisa que ele acenda o meu LED 1. Então, digital read, LED 1, chamamos lá a nossa constante, vai assumir o nível lógico alto, high, tudo bem? Finalizando sempre com ponto e vírgula o nosso comando. Então, o que a gente acabou de fazer aqui é, depois que leu as entradas, né, depois que leu os estados do meu botão, ele perguntou, esse botão está pressionado? Se sim, coloca esse LED para nível lógico alto, ou seja, acenda o meu primeiro LED, que é a primeira condição. Acende LED 1 com o botão 1, tudo bem? Agora vamos, se isso não tiver acontecido, ou seja, e se o meu botão não tiver pressionado, ou seja, se não, qual é o se não? É o nosso else. Se não, se o botão não tiver pressionado, então você vai apagar esse LED. Então, digital LED, perdão. Aqui é para escrever. Então, digital write. Ou seja, eu vou escrever na minha saída. Eu vou mandar sinal nível lógico alto para o meu LED. Da mesma forma aqui. Read é sempre para leitura e write é sempre para escrita.
Então, vamos lá, mesmo comando. Então, se não for verdade, ou seja, se meu botão não tiver pressionado, o meu LED não vai acender, então ele vai fazer o quê? Vai apagar. Então, escreva na saída, né, naquela minha saída, no LED 1, nível lógico baixo, LAW. Tudo bem? Então, já atendemos a nossa primeira condição. Qual a primeira condição? Acender LED 1 com o botão 1. Tudo bem? E qual é a segunda condição? É apagar o LED 2 com o botão 2. Aqui gerou dúvida em algumas pessoas, pode ser a sua dúvida ou não, mas vamos lá. Eu concluí essa primeira condição, acabou essa primeira parte, tudo bem? Eu vou escrever dentro do meu loop, sim, porque é uma estrutura de repetição, vai ter que ficar aqui sempre nessa rotina. Contudo, não preciso colocar dentro do meu if, a segunda condição, nem dentro do meu else, ou seja, eu vou criar um novo if, um novo se, né? Ou seja, a minha segunda condição lá. Se, ou seja, if, agora, se o estado do botão 2, ele for, ou seja, igual é uma pergunta. Se ele for agora nível lógico alto, ou seja, se meu botão ele estiver pressionado, o que o programa tem que fazer dessa vez? Botão 2 pressionado, apaga o LED 2. Para apagar o LED 2, eu tenho que colocar o meu LED para o quê? Nível lógico baixo. Então, eu vou escrever na minha portinha lá do LED 2, nível lógico baixo. Enfim. Então, estando o meu botão 2 pressionado, ou seja, se o botão estiver em nível lógico alto, porque quando o botão é pressionado, ele vai mandar nível lógico alto ali para minha entrada. Se isto ocorrer, o meu LED 2 vai para, ou seja, vai para nível lógico baixo. O que isso faz? Apaga o LED. Da mesma forma que temos um se, também precisamos de um else, ou seja, um se não. Se o meu botão 2 não estiver pressionado, o que é que ocorre? Else, o meu LED vai ficar aceso, então eu tenho que usar o mesmo comando para mandar o meu LED para nível lógico baixo. LED 2, nível lógico alto, que ele vai acender. Ou seja, qual é a segunda condição? Se o botão estiver pressionado, botão pressionado em nível lógico alto, ele vai apagar o LED. Se não, ou seja, se esse meu botão não estiver pressionado, ele vai acender o LED. Alguns eu percebi que iniciaram, né, o LED 2 com nível lógico alto. Ok, mas não precisaria por quê? Porque tem esse senão aqui, né? Ou seja, se meu botão 2 ele não estiver pressionado, o meu LED ele já vai ter uma instrução aqui, ó, para acender esse LED. Tudo bem? O programa é bem simples, né? Espero que todos tenham compreendido. Então, vamos lá para a nossa simulação. Agora aqui no nosso ambiente de simulação, né? Utilizando o exercício que foi feito na aula anterior, só adicionei mais um botão, aqui o nosso botão 2, e o nosso LED 2, ou seja, o nosso LED 1 vai ser esse primeiro LED aqui, da direita para a esquerda, nosso botão 2, o segundo botão da direita para a esquerda, LED 1, primeiro LED aqui da direita para a esquerda, e LED 2, esse LEDinho amarelo, que é o último LED aqui disponível, tudo bem? Então, vamos lá, vamos colocar o nosso código. Ctrl V aqui, colocou o código correto. Vamos simular. O que ocorre? Lembra a condição? O nosso LED 2 ele vai iniciar aceso e só vai apagar quando o meu botão 2 for acionado. Assim como o LED 1 vai iniciar apagado e só vai acender quando o botão for acionado. Vamos ver se atende nessas condições que programamos para isso. Então, vamos lá, pressionando o botão 1, o meu LED 1 acende, o meu LED vermelho representando o LED 1. Assim como, quando eu pressionar o botão 2, o meu LED 2 irá apagar, tudo bem? Então, aqui está a simulação do nosso programa, que é bem simples.
Foi necessário apenas adicionar mais um botão aqui atendendo a mesma ligação e mais um LED atendendo a ligação da mesma forma. O que é que modificou na nossa programação foi visto, né, que é apenas um if e um else a mais, ou seja, uma rotininha aqui, né, com a condição de se e se não para o nosso segundo LED. E foi isso. Agora vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Então, eu vou disponibilizar aqui também para vocês o código, né, desse exercício que foi proposto na aula anterior, porque eu sei que alguns que estão assistindo as aulas por celular estão tendo dificuldade para visualizar, porque no celular a resolução fica um pouco inferior. Como eu não posso aumentar muito a resolução desse vídeo, porque ele precisa ser carregado no YouTube, eu estou disponibilizando aqui, então quem não conseguir visualizar aí por qualquer motivo, seja por resolução baixa ou está assistindo pelo celular, dá uma pausa aí, confere o código direitinho e verifica se está de acordo com o que vocês fizeram, tudo bem? Pois bem, agora vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Para o nosso conteúdo da aula 8. Pois bem, vamos à aula de hoje, né? Mas antes vamos estudar uma nova estrutura de repetição que se chama o while. E o que seria esse while? O que faz, né? Ele é um loop que irá se repetir continuamente e infinitamente até que a expressão dentro do parêntese se torne falsa. Ou seja, algo deve mudar a variável testada ou o loop while nunca irá encerrar. Isso pode ser no seu código, por exemplo, uma variável incrementada. O que é uma variável incrementada? Incrementar quer dizer somar uma unidade, somar mais um, né? A sua variável. Ou uma condição externa, como a leitura de um sensor. Esse sensor pode ser chave ou botão, qualquer outro elemento de entrada que eu possa estar conectando para sempre incrementar, ou para sempre utilizando esse código. E como seria isso, né? Como temos aqui o nosso fluxograma, o while ele é um loop, ou seja, ele sempre retorna para o mesmo ponto, onde tem um estado inicial e tem aqui uma pergunta, né? Uma condição. Se essa condição ela for verdadeira, ele vai executar alguma rotina aqui, um comando que você solicitou, e vai retornar para a mesma pergunta, ou seja, ele vai ficar nesse loop aqui infinitamente, até que o quê? Até que essa variável ela mude de estado, ela seja testada e tenha uma resposta falsa, ou seja, sempre que ela só vai sair desse loop aqui infinito se não for mais verdade o que está se perguntando aqui, né? Então, e como é que se escreve isso? Ou seja, como é a sintaxe da estrutura de repetição while? Se escreve while, entre parênteses fica a condição que você deseja que seja testada, ou seja, se for verdadeira ou falsa. E dentro das chaves fica o código a ser executado, e esse código vai ser executado de forma infinita, né, até que essa condição aqui ela seja falsa, como foi explicado aqui no nosso fluxograma. E a condição é uma expressão booleana que resulta em true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso. E como é que, por exemplo, temos um código aqui de uma aplicação que podemos fazer com essa estrutura de repetição while. Por exemplo, aqui temos uma variável chamada var, onde ela é iniciada com zero, ou seja, ela vai começar com o número zero. E essa variável aqui, ó, while, enquanto a variável ela for menor que 200, ela vai incrementar, ou seja, incrementar é sempre, coloca esse 2 mais aqui, ele vai somar um valor àquela variável. Se a variável iniciou com zero, na próxima leitura ela vai estar com 1, na próxima com 2, na próxima com 3, e assim sucessivamente até chegar em 199, né? Porque ela vai ser verdadeira aqui, ó. 199 ela é verdadeira, então vai continuar repetindo. Quando ela incrementar mais uma vez, que chegar em 200, ela não entra mais no while. Ela finaliza, por quê?
porque a única condição para um while encerrar é se a condição dentro do parênteses falso, tudo bem? Agora que vimos aqui essa nova estrutura de repetição, sabemos como escrevê-la, né, como é a sua sintaxe, vamos a um exemplo para fixar, né, esse conteúdo novo. O exercício, né, nosso exercício 5, é para desenvolver um programa, ou seja, aqui, desenvolva um programa que controle uma sequência de LEDs com um botão utilizando a estrutura while e for. A estrutura for a gente já conhece dos programas anteriores, agora vamos utilizar ela e a estrutura while que aprendemos nessa aula de hoje. Para isso, utilizaremos apenas um botão e 5 LEDs, tudo bem? Vamos lá para o nosso ambiente de desenvolvimento para fazer esse código. Agora aqui na nossa IDE, no nosso ambiente de desenvolvimento, né? Vamos fazer o nosso programa, que é para o quê? Controlar uma sequência de LEDs com um botão. Vamos lá. Primeiro vamos declarar as nossas variáveis, né? A gente precisa nesse momento de 5 LEDs. LED 1. Vou chamar a variável do tipo inteiro, chamar de LED 1. Vamos colocar ela no pino 13. O nosso LED 2. Colocar no pino 12. Variável do tipo inteiro, LED 3. Interligar no pino 11. Outra variável do tipo inteiro, LED 4. Ligada no pino 10. E por fim, a nossa variável do tipo inteiro, LED 5, que será ligada no pino 10. Tudo bem? Pronto, declaramos as nossas 5 variáveis dos botões dos LEDs que irão ser utilizados na saída. Agora também precisaremos de um botão. Também será uma variável de tipo inteiro chamada botão. Tudo bem? E ela vai estar ligada no pino 4. E vamos colocar aqui também uma variável que chamaremos de estado do botão. Estado do botão, ela vai ser inicialmente igual a 0, ou seja, nível lógico baixo, que é para verificar, ou seja, para ler o estado do botão, se ele está pressionado ou não. E uma variável aqui auxiliar que chamaremos apenas de LED. Tudo bem? Então essa aqui não precisa colocar nenhum valor inicial, que ela vai só auxiliar em alguma parte do nosso programa. Uma variável auxiliar. Tudo bem, declaramos todas as nossas variáveis que serão necessárias no programa. Agora vamos para a nossa configuração, né? O nosso void setup. Abre, fecha parênteses. Abre chaves, fecha. E dentro das chaves a gente vai fazer o quê? Configurar os nossos pinos. Então vamos lá, pin mode. Para o LED 1 será uma saída. Output. Ou seja, estou configurando o meu primeiro LED como uma saída. Agora, dessa vez faremos para todos os outros 5 LEDs. Então, LED 2 também uma saída, assim como LED 3. LED 4. E por final, LED 5. Ou seja, estamos configurando todos os nossos LEDs como pinos de saída, tudo bem? Agora vamos configurar o nosso botão, que é a nossa única entrada, né? Mode, nosso botão, como input, ou seja, a nossa entrada, nosso elemento de entrada. Tudo bem? Feito isso, vamos fechar aqui as nossas chaves, concluir a nossa etapa de configuração. Agora vamos para o nosso loop, ou seja, nossa estrutura de repetição.
o que vai ter no nosso programa, né? Semelhante aos outros programas que estamos fazendo, vamos ter uma leitura do estado do botão. Então, a nossa variável estado do botão, o que ela vai receber? Ela vai receber a leitura, ou seja, se o botão está em nível lógico alto ou se o botão está em nível lógico baixo. Então, vamos utilizar o comando para leitura do pino, né? Que o pino é o botão. Então, aqui nessa instrução, ela vai armazenar na variável estado do botão o estado que é no botão, ou seja, se é nível lógico alto ou nível lógico baixo. Pronto. Agora aqui vamos utilizar a nossa estrutura de repetição que aprendemos hoje, que é o while, ou seja, enquanto. Lembrando lá que o while é o que, enquanto o que estiver dentro do parênteses for verdadeiro, ele vai executar algo. Então, eu quero que o quê? Enquanto o meu botão, cada botão, for nível lógico alto, ele vai realizar a minha instrução abaixo. Então, o que ocorre? Aqui ele está perguntando o quê? Enquanto, ou seja, o while, enquanto o estado do botão é nível lógico alto, então, enquanto isso for verdade, vamos acender os nossos 5 LEDs, um por vez, na sequência. E para acender esses LEDs, o que eu preciso? Eu vou utilizar uma estrutura de for. Podemos ver nas aulas anteriores que o for, ele é descrito da seguinte forma. É o for, abre parênteses, declara a condição inicial. Qual é a condição inicial? Vou colocar aqui o LED lá, que é a nossa variável auxiliar. Ela vai começar com 9. Tudo bem? Por que 9? Porque é o nosso LED 5, entendeu? Então, eu estou dizendo aqui que o LED ele vai começar acendendo o meu LED 5. Então, vamos lá. Então, o LED, condição inicial, LED igual a 9. Aí, qual é a segunda? Depois, ponto e vírgula. E o que a gente coloca? A gente coloca a condição. Para a condição inicial, LED igual a 9, faça algo. LED menor ou igual que 13, ou seja, que aqui é a nossa última portinha, o nosso último LED, ou seja, o nosso LED vai do LED 5, que é no pino 9, até o LED 1, que está no pino 13. Ou seja, esse LED ele vai começar com 9, enquanto ele for menor ou igual a 13, faça alguma coisa. O que eu vou fazer? Incrementar o LED. Lembrando lá o que é incrementar. Incrementar é sempre somar um valor. Então, o que vai ocorrer aqui? Inicialmente, o LED vai ser 9. Depois que passar novamente por essa estrutura, ele vai incrementar e passar a ser 10. Novamente, incrementar e passar a ser 11. Até chegar no número 13, tudo bem? Ele vai, ou seja, somar de 1 em 1 até chegar no número 13, tudo bem? Enquanto não chegar no número 13, ele não vai sair desse nosso for, tudo bem? E o que vai ocorrer dentro desse for? Qual é o nosso objetivo? Acender o LED. Então, vamos lá colocar o nosso comando para escrito, ou seja, para acender o nosso LED. Abre parênteses, abre chaves aqui. E coloca o nosso comandinho para escrever na saída. Tá bem? Ou seja, LED, ele vai receber nível lógico alto por um tempo de, vamos colocar aqui, 300 milissegundos. Delay, 300 milissegundos, tudo bem? Então, o que ocorre aqui, relembrando, vai chegar no LED 9, ou seja, pino 9, que é o nosso LED 5. Aí vai perguntar, o LED aqui, o valor do LED ainda é menor ou igual a 13? Sim, incrementa. E faz aqui, ó, acende esse LED. Aí vamos lá, incrementou, vai para o 10.
Ele ainda é menor ou igual a 13? Sim. Acende o LED por 300 milissegundos e incrementa, ou seja, soma 1. Agora ele vai ser o quê? 11. Ele ainda é menor que ou igual a 13? Sim. Faz o quê? Acende o LED por 300 milissegundos e incrementa mais uma vez. Agora vai ser 12. 12 ainda é menor ou igual a 13? Menor ou igual a 13? Sim. Então ele vai acender o LED aqui por 300 milissegundos e incrementar mais uma vez, até chegar em 13. Chegou em 13, ele ainda é igual a 13, tudo bem? Então ele ainda vai acender esse LED por 300 milissegundos e incrementar novamente. Agora ele vai ser o quê? 14. 14 é menor ou igual a 13? Não. Então daí ele vai sair dessa estrutura aqui do for. Saindo dessa estrutura do for, já que eu acendi todos os meus LEDs, agora eu preciso fazer o quê? Preciso apagar esses LEDs, tudo bem? Então, o que eu tenho que fazer novamente? Ler o estado do botão. Estado do botão. Digital Region. Ou seja, eu vou ler o estado que está no meu botão, se esse botão está aceso ou apagado, e armazenar na variável estado do botão. Então, a variável estado do botão, ela vai ter um novo valor. Se eu continuar com o meu botão lá pressionado, vai ocorrer a mesma coisa. Mas se eu já tirei o meu dedo do botão, agora ele vai começar a apagar esses LEDs. E como é que eu faço? A mesma coisa, crio um novo for, ou seja, uma nova estrutura de repetição, para acender os LEDs, para apagar os LEDs na mesma sequência. Ou seja, LED vai começar igual a 9, lá o nosso LED 5. Se esse LED ainda for menor ou igual a 13, ele vai incrementar o LED. Ou seja, para passar sempre para a próxima porta. Tudo bem? Abre a nossa chave, fecha. E agora, em vez de acender o LED, eu vou apagar o meu LED. Então, da mesma forma. Comandinho aqui para instrução para escrever no pino. LED. Agora ele vai ser nível lógico baixo, já que o objetivo agora é apagar o meu LED, tudo bem? Aqui o while começou aqui nesse primeiro for e terminou depois que todos os LEDs foram apagados. Enquanto isso for verdade, ou seja, se eu pressionar meu botão uma única vez, ele vai executar toda essa rotina aqui, ou seja, todas essas instruções que foram solicitadas e depois não vai fazer mais nada, porque eu não pedi que fizesse mais nada, tudo bem? Então vamos lá agora para nosso ambiente de simulação para verificar se esse programa ele funciona realmente da forma que esperamos. Por aqui no ambiente de simulação, através do Tinkercad, montei um circuitinho aqui com 5 LEDs, né? E um botão, como é proposto no exercício, como fizemos no programa, onde o botão está ligado no pino 4 e os 5 LEDs estão na sequência ligados nos pinos 9, 10, 11, 12 e 13, tudo bem? Sempre lembrando que o sinal do nosso LED é ligado no anodo aqui do LED e o catodo é ligado sempre no negativo, tudo bem? Então, feito essa ligação, vamos lá colocar o nosso código para fazer a simulação e verificar se ele está de acordo com o que planejamos, né? Então, vamos lá. Sempre lembrando isso aqui, ó. Tudo que eu colocar no programa tem que estar ligado fisicamente. Então, se eu disse que o LED 1 está ligado na porta 13, então fisicamente eu tenho que ligar da mesma forma. Então, o LED aqui é 1, 2, 3, 4 e 5, tudo bem? Na nossa programação, o LED ele começa aqui acendendo de trás para frente, ou seja, começa pelo meu LED 9, que está ligado no pino, no LED 5 está ligado no pino 9, tudo bem? Então vamos lá colocar para iniciar simulação. Se eu pressionar esse botão aqui, os LEDs vão acender todos, né?
numa sequência, como é proposto aqui no nosso primeiro for, no intervalo de quanto? 300 milissegundos, tudo bem? Mas percebam algo, propositalmente, eu não coloquei o delay aqui, ó, na hora de desligar. Então, com isso, o que ocorre? Os nossos LEDs irão apagar ao mesmo tempo. Eles acendem numa sequência de 300 milissegundos, tudo bem? Contudo, eles vão apagar todos juntos. Vamos lá. Pressionando o botão, os LEDs acendem e apagam todos juntos, tudo bem? Então, como é que eu faria para apagar os LEDs, né, também nessa sequência, também utilizando esse mesmo tempo? Então, vamos para a simulação aqui e incrementar. Eu vou pegar o meu delay de 300 milissegundos e na hora de apagar aqui, também informar que vai ser 300 milissegundos, bem simples nessa modificação. Então, vamos lá simular para ver se ele vai apagar também na sequência. Iniciar a simulação, pressionar o botão. Ainda não. Às vezes dá um probleminha aqui. Vamos parar e voltar novamente que funciona, sem problema algum. Às vezes a gente clica, não clica exatamente em cima do pontinho preto e ele não simula. Então, vamos tentar até. Prontinho. Às vezes dá esse probleminha porque é um simulador online, então depende da minha internet, depende de fatores. Onde vai clicar direitinho, mas perceberam, né? Que sempre que eu clicar no botão, ele vai acender na sequência e apagar nessa mesma sequência. Porque eu defini aqui o que? Um intervalo de 300 milissegundos. Selecionando o botão, ele vai incrementar. O que é incrementar? Somar sempre um valor a mais. E na hora de apagar também, ele vai começar pelo mesmo LED aqui, ó. Pelo LED que está ligado aqui no pino 9. Tudo bem? Então, ele vai acender iniciando daqui da direita para a esquerda e também apagar da direita para a esquerda. Vamos tentar mais uma vez aqui. Para a simulação, iniciar novamente até funcionar. Prontinho. Percebam que ele começa acendendo pelo verde e começa a apagar pelo verde. Prontinho. É feito isso, agora vocês viram que pode ser feito, né? Acender o LED nessa sequência, apagar na mesma sequência, ou seja, se eu quiser somar um valor, eu vou incrementar. E se eu quiser subtrair um valor, como é que eu faço? É apenas um decremento. Se, vou escrever até aqui, para a simulação, vou escrever no mesmo comentário. Se somar, ou seja, se incrementar é LED mais, logicamente decrementar seria LED o quê? Menos, menos, tudo bem? Pronto, diante dessa informação, vamos lá para o nosso exercício proposto, né? Vou propor para vocês uma atividade com base nesse exercício que foi feito como exemplo, e vocês vão desenvolver um outro lá. Da mesma forma, também vou deixar aqui para ficar com a melhor visualização, né, em resolução, o código que foi executado agora, que foi simulado, né, que é referente aos 5 LEDs que serão acesos sequencialmente. Então, se você não teve dificuldade para visualizar nos ambientes de programação e simulação, só dá pausa no vídeo agora e verificar o código, tudo bem? Anotem aí que ele será utilizado agora no nosso exercício proposto. Então, vamos ao nosso exercício proposto de hoje, que é para desenvolva um programa que controle uma sequência de LEDs com um botão, utilizando a estrutura while, for e que atenda às seguintes condições. Ou seja, até agora é o mesmo programa que a gente viu no exemplo, tudo bem? Só que ele tem que atender duas condições, ou seja, vamos modificar aquele código que acabamos de fazer. A primeira condição é: os LEDs eles devem acender
no sentido da direita para a esquerda. Até agora tudo igual. O nosso LED, ele acende no sentido da direita para a esquerda. A diferença está aqui, ó. Qual é a diferença do nosso exercício? Ele tem que apagar no sentido da esquerda para a direita. O LED do nosso programinha está acendendo no mesmo sentido, está apagando no mesmo sentido que acende. Então agora você vai ter que modificar o programa para que ele apague no sentido da esquerda para a direita. A dica é: lembra de incrementar e decrementar. Verifica aí qual a situação que mais se adequa, tudo bem? E a segunda condição aqui, ó, o intervalo de tempo para acender ou apagar os LEDs, né, lá, deve ser de 1 segundo. Lembra no nosso programa, estamos utilizando 30 milissegundos. Agora eu quero que o LED ele acenda no intervalo de 1 segundo e também apague no intervalo de 1 segundo. Tudo bem? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Façam esse exercício proposto, entreguem as atividades aos seus professores e na próxima aula iniciaremos, como de costume, respondendo a atividade. Tudo bem? Bons estudos a todos e até a próxima aula!